É, esse a gente diz... E é isso, não tem muito jeito. E é isso, não tem muito jeito. Às vezes a gente vai ficar muito constrangido de novo. E aí você fala assim, eu gosto tanto de você que eu me sinto com uma bela adormecida da síndrome. Errou, né? É. Mas eu achei que você ia deixar passar. Pô, foi no começo, não consegui gravar. Às vezes médicos jovens, quando tá atendendo uma... Que isso, cara? A parada caiu, né? Fala pessoal, tudo bem? Hoje finalmente saiu uma lista muito útil. Como assim, cara? Tiveram várias listas úteis. Cara, teve a lista útil dos melhores livros de anatomia, teve a lista dos erros do interno na punção profunda, teve a lista dos nomes mais fofos da medicina. Nome fofo é útil onde, cara? Vamos supor que você encontra uma menina, você se apaixona por ela, e você quer falar uma coisa romântica, você fala assim, meu amor, eu gosto tanto de você que eu me sinto como se eu tivesse a síndrome da Bela Adormecida. Cara, pior que eu não sei nem o que falar. E o pior de tudo é que essa síndrome... Bem-vindos a mais uma lista do Jaleco. 5 erros clássicos cometidos na anamnese. Uma doçura. Galera, se vocês já fizeram algum desses erros que vai constar aqui na lista, fiquem tranquilos, porque nós também já fizemos. Nós. E o pior é que esse primeiro erro é até leve, comparado com alguns outros. Mas ele muitas vezes deixa a gente muito constrangido. E o primeiro erro é o primeiro erro mesmo, a primeira coisa que você pode errar. E o primeiro erro é o primeiro erro mesmo. Esquecer de anotar o nome do paciente. Geralmente o médico recém-formado, que é jovem, acaba ficando meio tenso ali nas primeiras anamneses e, cara, dá aquele branco, né? Bate o nervosismo e você esquece de perguntar coisas importantíssimas como essa. Não, você tá geralmente lá pensando na próxima pergunta, qual é o diagnóstico, o que eu vou fazer, que exame eu vou pedir, vou precisar de exame, eu sei tratar isso, não sei o quê, e esquece o nome. Às vezes você até pergunta, mas esquece de anotar e aí, cara, não tem jeito. Vai ficar aquele esquema clássico, né? De o senhor poderia me falar quais medicamentos você toma? O senhor poderia descrever melhor essa dor no quadril? O senhor não sei o quê. E aí na hora de pedir o exame, não dá pra escrever o senhor. E isso acaba sendo driblado quando a gente faz uma fichinha antes do hospital que já tem o cadastro lá do paciente. Mas, cara, tem vezes que é só você e ele, não tem jeito. Mas aí vem aquele macete clássico. Como é que é o nome do senhor inteiro mesmo? Esse é muito bom. Fica a dica aí, galera. Esqueceu o nome, pede o nome inteiro. Mas, cara, se o paciente for malandro, se ele for espertinho ali, ele vai perceber que você tá falando. Ah, você dá mais um passo. Tô aqui pedindo os exames pro senhor, peraí. Como é que é o nome inteiro pra fazer o pedido aqui no exame? O pior é que esse erro é leve, é fácil de contornar. Mas o próximo erro... Às vezes é muito mais sensível e a gente fica constrangido, que é deixar de perguntar sobre a atividade sexual dos pacientes. E não tem muito jeito, às vezes a gente vai ficar muito envergonhado mesmo, não vai querer perguntar, mas, cara, é necessário fazer essas perguntas para os nossos pacientes. Às vezes médicos jovens sofrem até mais com isso, né? Porque você perguntar de vida sexual para alguém que tem idade para ser seu pai ou seu avô, às vezes é complicado. Todo mundo, tá bom, quase todo mundo que existe nesse planeta existe porque 2 pessoas fizeram sexo. É normal isso. E mesmo nos idosos, às vezes eles vão querer fazer sexo, se tiverem vontade, é claro. No geral é assim que funciona, né? As pessoas fazem sexo quando elas têm vontade, seja idoso ou não, isso é normal. Cara, quer dizer que às vezes idosos não tem mais vontade de transar. E se for uma pessoa jovem que tá sem vontade de transar, também não pode? Pode, cara, que cara mala, meu irmão. Para de encher meu saco, só tô querendo dizer que a gente tem que perguntar se a pessoa fez sexo ou não, não importa se é idoso ou jovem. Não, tem que perguntar mesmo assim. O que rola é quando tem acompanhante, né? A presença do acompanhante ali para perguntar a vida sexual é sempre mais difícil. Mas se for o pai ou a mãe, a gente pode pedir pra sair. Pai, mãe, é tranquilo, a gente fala, olha, preciso que saia um pouquinho, mas assim, quando é o parceiro, às vezes o parceiro não sai, às vezes o parceiro, inclusive, tá dando muita informação, esse tá lá com aquele casal de senhores, casado há 40 anos, os dois têm 65, 60 anos, aí você vira pra um deles e fala assim, e aí, muito bem, quantos parceiros sexuais você teve no último ano? Não, aí não tem jeito, vai enrolar, não tem o que fazer. Mas nesses casos, assim, o paciente vai estar mentindo se ele tiver um parceiro secreto. Parceiro secreto. Eu gostei muito do novo nome pra amante, né? Parceiro secreto. Ué, cara, mas se foi só uma vez, você não pode chamar de amante. Se foi com uma profissional de sexo. Tá, eu acho que vamos falar da mensagem. Acho que a mensagem é o seguinte.
profissional médico não está ali para julgar, não é, a gente tem que tentar não ficar constrangido. A função ali é ajudar. Então não é para ter preconceito, não é para fazer julgamento, não é para achar alguma coisa, porque essa informação pode fazer muita diferença na saúde do paciente. Resumindo, a gente precisa sim perguntar sobre a atividade sexual do paciente. Mas calma, galera, bom senso. Chega um paciente com 90 anos, com a dor torácica aguda, você não vai ficar perguntando pro cara qual foi a primeira vez, qual foi o ano que ele transou. Cara, mas talvez seja importante saber se ele toma Viagra, porque alguns remédios ele toma Viagra para fazer um nitrato, pode... Bem, vamos falar do próximo, porque o próximo é um erro muito comum, mas tem gente que às vezes acha que a culpa é do paciente. Deixar de perguntar quais remédios ele utiliza, principalmente as vitaminas. Deixa eu deixar claro aqui uma coisa, a culpa não é do paciente. Isso é cultural, gente. Às vezes a gente vai perguntar quais remédios ele usa e ele esquece de falar vitamina, porque ele não associa muito bem que aquilo ali é uma droga. Às vezes outros remédios de uso muito constante, que o paciente toma 5, 10, 20 anos, ele não fala. Então, às vezes, o antihipertensivo que ele toma 20, 30 anos, ele não fala. Anticoncepcional, é muito comum as mulheres deixarem de falar, porque vai, né? Pior, não só isso, ele não entende a importância daquela informação. Ele pode achar que falar que toma vitamina A não é legal, não é importante para você chegar até o diagnóstico. Muitas vezes é a chave para aquilo. Tem uma dica para isso. Você vai perguntar normalmente, né? Que remédio o senhor toma? Tal. Falou o remédio. E vê que tem mais alguma vitaminazinha? A senhora toma algum anticoncepcionalzinho? E não precisa ter vergonha de falar no diminutivo não, porque às vezes é assim que ele lida com aquele remédio. Gente, eu tenho uma história sobre isso, uma história com um médico famoso, competente, experiente, que, bem, vou contar a história. Ele internou no hospital e aí pedindo ajuda, internou para investigar e tal, vamos ver. Uma mulher que devia ter uns 50 e poucos anos, excelente forma física e tal, que tinha uma hipercalcemia, o calcinal às alturas de uma lesão renal. Ele já tinha feito lá o básico, investigado, pedido PTH, visto se tinha câncer, neoplasia maligna, que pode fazer isso e tal. Eu vi assim já tenso, né, cara? Vai ser doença rara, não sei o que, vai ser minha hora de brilhar, né? Doença genética rara, não sei o que, mas aparecendo aos 50 anos. E aí começou a investigar e tal, e a senhora tomava vitamina D. Na verdade, a história inteira era só uma intoxicação com vitamina D, que ela achava que não era importante, não tinha contado, ele não tinha conferido, falava que ela não tomava nenhum remédio, e estava lá internada, com o rim funcionando mal, calcium às alturas. E assim, muito provavelmente esse cara não é incompetente, ele provavelmente perguntou quais drogas, quais remédios o paciente usava, só que ela não considerou essa vitaminazinha inocente. E ela também nunca ia imaginar Exato. que assim, a vitamina D que ela tomava lá, assim, sem muita indicação, é verdade, mas ela tomava lá a vitamina D numa fórmula e tal, que aquilo era o negócio que tá fazendo o rim dela tá funcionando super mal. E o próximo item da lista, que também é muito subestimado, pode muitas vezes chegar até o diagnóstico. Esquecer de perguntar sobre viagem. Galera, aqui a gente não está interessado em ficar pegando dicas de viagem dos nossos pacientes. Não, mas olha só, eu tô sempre interessado em dicas de viagem, então se vocês tiverem boas dicas de viagem, escreve aqui no comentário, fala pra onde ir, aonde ficar, pousadinhas especiais com preço bom. É só escrever, eu tô super interessado. Inclusive, cara, eu vou pro Jalapão esse final do mês, tô super empolgado. Tá, isso não foi relevante. Não me diga! Mas em relação à anamnese, gente, é muito importante de lembrar disso pelo seguinte. Às vezes, esses pacientes com doenças infecciosas, a gente só vai descobrir qual é essa patologia se a gente souber para onde ele foi. Aqui no Brasil eu vejo muito, né, o aluno de medicina, o interno lá perguntar sobre conhece o caramujo, conhece o barbeiro, não sei o quê, e esquece de perguntar, senhor, a senhora já viajou para outro país? Recentemente, a gente fez uma lista sobre doenças transmitidas por mosquitos que são pouco conhecidas. E a gente falou da encefalite japonesa. Cara, se você suspeita dessa doença, mas você não pergunta se esse paciente viajou para a Ásia, você não faz o diagnóstico. Não vai fazer nunca esse diagnóstico se não souber que foi para a Ásia. Mas ainda bem, né, que normalmente brasileiros têm doenças bem brasileiras. O problema disso é que quando não tem... E nesse caso, assim, é um erro, lógico. Mas a gente esquece de perguntar um dia e no dia seguinte pode ir lá e perguntar se o cara viajou para um lugar, né? Se é um paciente de enfermaria, não tem problema. Mas e quando você confunde o que é a história da doença atual com história patológica pregressa? Aí a coisa enrola, né? Quando você confunde a HBP com a HDA... Eu acho que da lista inteira, esse é o erro mais difícil de se evitar. Que esse não é um erro sobre esquecer as coisas, é um erro sobre misturar conceitos. A gente sabe, né? Misturou uma vez, difícil de desenrolar, né? Mas vamos explicar por que isso acontece. Porque assim, na vida do paciente as coisas vão acontecendo. Mas para o diagnóstico vão ter informações que dizem respeito da doença atual e vão ter informações que dizem respeito à doença
pregressa. E aí, o grande negócio é que o médico tem que conseguir separar o que é doença pregressa, que tem pouco ou nenhum envolvimento com o quadro agora, e o que faz parte da doença agora e que, inclusive, pode ser a chave diagnóstica ou a chave do tratamento. Então, assim, você tem um paciente que está lá com uma apendicite e há 2 semanas atrás, 10 dias atrás, teve uma entorse no tornozelo. Bem, entorse no tornozelo não causa apendicite. Essa vai ser uma informação que você vai guardar. Teve uma entorse de tornozelo, agora tem uma apendicite. Mas, se esse paciente tiver uma úlcera gástrica, olha, se esse paciente tem uma úlcera gástrica, pode ser que a entorse de tornozelo que ele teve fez ele tomar muito anti-inflamatório e isso é a causa da úlcera gástrica dele agora. Sim, se chega um paciente, por exemplo, de 90 anos, que teve um AVE agora, cara, não importa muito você perguntar se ele teve catapora na infância, porque muito provavelmente não vai ter uma ligação entre uma coisa e outra. Agora, nesse exemplo do Felipe, cara, a gente vai ficar um pouco na dúvida. Às vezes foi um anti-inflamatório que está causando uma úlcera perfurada, ou não. Às vezes essa apendicite ainda está causando aquela dor epicástica. Pois é. E aí agora com esse erro, que é difícil solucionar e que só a experiência resolve, nós acabamos a nossa lista. Então conversamos sobre esquecer de anotar o nome do paciente, não perguntar sobre atividade sexual, não perguntar ativamente sobre os remédios que usam, esquecer de perguntar sobre histórias de viagens recentes e trocar a HDA pela HPP. Gente, é claro que ficou muita coisa do lado de fora, tem muita coisa que a gente pode vacilar e errar. Por exemplo, é comum que às vezes as pessoas não perguntem sobre o uso de droga ilícita, porque fica constrangido ou acha que não é parte daquele universo. Vacina, né, cara? Vacina é uma coisa que a gente esquece direto. Então você está avaliando ali um paciente com uma possível hepatite, você esquece de perguntar se ele já tomou vacina para hepatite A, hepatite B. Principalmente em adulto, né? O pessoal esquece de perguntar de vacina. Vacina para criança todo mundo lembra. Agora vacina para adulto tem que perguntar também. O cara tem cirrose, tomou vacina para hepatite A e para hepatite B? Tem que saber. Então é isso, galera. Se vocês concordam com a gente ou discordam, tem novas ideias para contemplar essa lista aqui, deixa nos comentários. É isso aí, um grande abraço para todo mundo. Valeu, pessoal. Mas aí, me conta aí, tu que é o cara das histórias. Já teve alguma vez que você foi fazer uma anamnese com um paciente e aí você fez alguma pergunta que ele se ofendeu, ficou irritado, ficou bravo contigo? Cara, bravo não. Eu já tive, tipo, o cara ficar surpreso, né? Você perguntar se usa droga ilícita, ele fala, eu, doutor? Isso já rolou. Mas eu já fiquei surpreso também, assim. Recentemente, esse ano, eu acho. Eu peguei uma senhorinha, dona de casa, não sei o que, lá, e que eu perguntei se usava mais alguma coisa, não sei o que, a senhorinha dona de casa pacada, que eu não esperava, usava cocaína. Não, e assim, muitas vezes os pacientes usam e não tem coragem de falar, né? Mentem pra gente. Afinal, como o tio House falava, todo mundo mente. É, cara, acontece. Mas o segredo pra isso é você perguntar de novo, né? Tem que fazer relação, não tem jeito, assim. É igual relacionamento. Você também mente no começo do relacionamento, né, cara?